Mateus capítulo 6, versículos de 9 em diante, eu vou ler um pouco. Daí Mateus 11, 27, Mateus 14, 15 a 18, e João capítulo 5, versículos de 1 a 9. Tá joia? A bispo, eu não anotei, fica tranquilo, eu vou repetir os textos, depois você vai anotando. Mateus 6, de 9 em diante, fala assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração toda vai de 9 a 13, mas a gente vai ler até aí. Mateus capítulo 11, versículo 27, fala assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 14, de 15 a 18, a palavra fala assim: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazemos. Amém. E João capítulo 5, versículos de 1 a 9, a palavra fala assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E aquele dia era sábado. Amém. Queridos, quantos aqui vêm de uma família grande? Tem irmãos e irmãs? Quantos tem irmãos e irmãs aqui? Quantos irmãos? 2. Quem tem mais? Quantos? 4. Quem tem mais? Quantos? 5. Quem tem mais? 11. 11. Quem tem mais de 11? Dou-lhe uma. 12. Quem gritou 12 aí? A irmã aqui, 12. Quem tem mais de 12 aqui? Dou-lhe uma, senão vamos bater o martelo do leilão. 12 irmãos, dou-lhe 2. Quantos? 14. Eu acho que a senhora vai levar o prêmio hoje. Quantos? Pai de hoje. Tá valendo, né? 14 irmãos. Tem alguém aí? Se tiver alguém no fundo que eu não estou enxergando a mão levantada, por favor, grita o número. Não? Parabéns. 14 irmãos. Qual a diferença entre o mais velho, a mais velha e o caçula? Dá quantos anos de diferença entre um e o outro? A senhora lembra? Alguém faz a conta aí? Enquanto fazem a conta, a gente continua o sermão, depois eles param. Né? A família do meu pai eram 13 irmãos. Né? A família da minha mãe eram 8 irmãos.
Hã? 20 anos? Eu acho que dá mais, hein? Tem gêmeos? O caçula tem quantos anos? 42, o caçula. E o mais velho são quantos anos? É melhor pedir assessoria do pai. 65, 23 anos de diferença. 23 anos. Vamos falar a verdade, 23 anos de diferença, dá para ser pai. Dá ou não dá? E numa casa grande como essa, a família do meu pai são 13 filhos. No caso deles, da casa, quase 40 anos de diferença entre o irmão mais velho e o mais novo, 30 e tantos anos de diferença, né? Muita coisa da casa, os mais novos não. Meu avô, depois do último filho, viveu pouco tempo, né? 2 anos depois faleceu. Os caçulas não chegaram a conhecer o pai, né? Eles aprenderam sobre as coisas da casa com os irmãos, né? E numa casa muito grande, na época do Brasil rural, os pais tinham as atividades fora da casa. As crianças que ficavam na casa iam aprendendo as coisas da casa, iam aprendendo como se portar dentro da casa, como ser filho com os irmãos. É assim ou não é? Sempre tem aquela irmã, numa família muito grande assim, sempre tem aquela irmã que acaba sendo a segunda mãe da casa. Na verdade, aquela que ajudou a criar, aquela que ajudou, né? E às vezes tem mais de uma. Tem a mãe para a primeira parte, tem a mãe para a segunda parte, que foi aquela que assumiu mais tarde, né? A gente vai aprendendo as coisas a respeito do pai, a respeito da casa com os irmãos. Na vida cristã não é diferente, né? Na vida cristã não é diferente. O texto de Mateus, capítulo 11, versículo 27, que a gente acabou de ler, fala que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. A vida que a gente escolheu, a vida cristã, não é uma vida religiosa. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você não escolheu uma religião. Pelo menos eu espero que não, né? A ideia é que você escolheu uma família a quem pertencer, né? Porque é isso que Jesus fala. Você recebeu o poder de ser feito filho e filha de Deus. Quando você entende o propósito de Deus, quando você entende o que Deus planejou para nós, Deus não planejou que você entrasse num esquema filosófico, num esquema teórico, num esquema religioso. Deus planejou que você fosse adotada na família dele. E ele deixou o filho mais velho para tornar ele conhecido dos filhos que viriam depois, né? Então nós não conhecemos Deus por investigação. Muita gente que fala assim: não, eu me aprofundei na palavra de Deus. Joia, isso é excelente, continua. Mas a investigação da palavra não te revela Deus. João capítulo 5, versículo 39 é muito claro nisso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e fazei bem, porque elas dão testemunho do irmão, dão testemunho sobre Jesus. Só que o versículo 40 fala que para ter vida você precisa ir até Ele, né? Se tem uma vida que é impossível de ser vivida sem a comunhão com o irmão mais velho e através dele com o Pai, é a vida cristã. Vida cristã é relacionamento com Cristo. Eu conheci Cristo, eu me aproximei dele, eu aprendi como ouvir a voz dele, e agora eu ando com ele, né? A palavra só nos ajuda a entender coisas sobre ele e ela nos impulsiona a ele, mas é necessário ir a ele para ter vida. Você não tem como aprender sobre o Pai só investigando na palavra, né? Tem um monte de coisas. Se você quer aprender sobre história, você pode pegar vários livros e se aprofundar, fazer uma pesquisa, pegar a percepção, o ponto de vista de várias pessoas, e você vai ter uma noção boa do evento. Com Cristo não dá para ser assim, né? Até porque Ele ainda está a fazer coisas novas na terra, né? As coisas para gerações futuras, talvez quem vai testemunhar é você. Quem vai poder publicar é você. Quem vai tornar o Pai conhecido, talvez, dessa geração é você. Porque algumas coisas que foram publicadas no passado
na forma, talvez não tenha um apelo direto para essa geração. Tem coisas que o Pai vai revelar, porque vamos falar a verdade, a nossa sociedade está mudando o tempo todo. Tá ou não está? Quantos viram nessa sociedade, nessa época que a gente está vivendo, coisas que vocês não imaginavam ver? A gente tem visto isso todo dia, né? Eu não vou nem citar aqui, mas só um negócio que eu vejo. Parece que hoje no Brasil, eu não tenho certeza, depois alguém que está com acesso à internet confirma isso, mas eu acho que hoje no Brasil, legalmente já reconhecido, estabelecido, são mais de 60 gêneros. Fala a verdade. Quantos não conseguem imaginar que tanto gênero tem assim? Porque quando eu nasci era só 2. Era ou não era? E para decidir o que era, né? Você perguntava para o pai, e aí? Menino ou menina? Era assim ou não era? Era ou não era? Quando seu filho nasceu era desse jeito? Menino e menina. E você precisava só do quê para saber? Olhar no meio das pernas. É ou não é? Bateu o olho lá, você já dizia. Fulano, né? Nossa época ainda tinha o ultrassom, que era uma evolução, mas era um borrão. Quantos aqui foram na história do ultrassom e erraram no enxoval? Né? O ultrassom falava assim, é menina. Chegava lá, não era. Daí você tinha comprado enxoval rosa, até trocar as coisas. Né? Quantos tem aqui filho que usou rosa porque o ultrassom te enganou? Está aqui o pastor de vocês. Era desse jeito. Né? Hoje em dia a gente olha tudo com mais carinho, tudo, né? Hoje parece filme, você olha lá, vê tudo direitinho. Na nossa época não era assim, né? Dá para imaginar, a gente que cresceu num contexto de 2 gêneros, dá para imaginar mais de 60? Eu não consigo imaginar, né? Eu sei que tem um gênero, parece que é pansexual, sei lá o nome. Né, em que a pessoa se relaciona com qualquer coisa. Eu fico imaginando se isso for oficializado, a confusão que pode dar. Né? Porque o cara pode declarar que tem uma relação estável com a cadeira que você senta. É possível, dentro da loucura que essa sociedade está criando, é possível. Né? Daí, de repente, você vem e senta na namorada da pessoa. A pessoa já vai e registra um boletim de ocorrência por causa de violência que você cometeu contra a namorada da pessoa. Eu fico viajando o tempo todo. Né? Eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou orientar os pastores para ser pastor nessa época? Eu sou bispo, eu fico o tempo todo. Esse tempo eu liguei para um promotor de justiça de São Paulo, amigo meu. Ele falou, bispo, o senhor não para de fazer piada. Eu falei, mas é uma piada séria, né? Liguei para ele, pastor, ele é também pastor Kleber, promotor de justiça do estado de São Paulo, pastor em Matão. Eu falei, Kleber, me explica um negócio aí. Um homem que virou mulher, bate numa mulher que virou homem. Maria da Penha pega para qual dos dois? Né? Eu falei, nesse caso, a Maria da Penha pega para qual dos dois? Eu sei que para um dos dois vai pegar, ou pega para os dois, sei lá, me explica. Ele falou, bispo, eu vou consultar, depois eu falo para o senhor. Porque a coisa ficou confusa. Ficou ou não ficou? Quando você não consegue explicar algumas coisas, é bom nem a gente ficar pensando muito. Né? A gente nem fica pensando muito porque a gente não consegue explicar. Deixa quem... Mas Deus chama a gente para ser testemunha nessa época. Deus chama a gente para revelar o Pai nessa época. Deus chama a gente para cumprir a vontade do Pai nessa época. E se a gente não sabe, o Pai sabe. O que a gente precisa saber, porque se a gente só vai repetindo coisas do passado, não funciona. Tem coisa que para essa época não funciona. De vez em quando a gente gosta de fazer coisas do passado, mas por quê? Para refrescar aquela memória emocional que a gente tem, né? Aquele negócio assim, eu vou levar vocês, meus filhos. Eu fiz isso, né? Teve a casa dos meus pais em Curitiba, eu vivi quase 17 anos na mesma casa.
Fui levar meus filhos para conhecerem, contar a história da casa. Paramos em frente, eu contei a história. Depois de 10 minutos de conversa, olhei e ninguém estava interessado, né? Eu falei para eles, vamos no Burger King, animei os dois, né? Porque é uma história que passou, é a minha história, mas passou. Hoje a história deles é outra. Se eu reúno para falar de Mandaguari, outra casa, daí para eles já tem sentido, porque é a história que eles viveram, né? E às vezes a gente fica preocupado com coisas que passaram, né? E se a gente como igreja não entende isso, tem coisas que passaram, foram boas, mas passaram. Agora o melhor não está no passado, o melhor está na vida com Cristo hoje. E entender as coisas novas que Cristo, o irmão mais velho, faz, as coisas que Ele usa para nos surpreender no tempo passado. Eu podia ficar aqui contando de histórias passadas extraordinárias, revelações de Deus extraordinárias. Algumas delas estão relatadas nos livros, mas aquilo que Deus vem fazendo na minha vida num tempo recente, a expectativa que eu tenho para esse tempo recente, eu acho que a gente vive um tempo extraordinário. A gente vive um tempo como nunca vivemos na história da humanidade. Possibilidades que a gente tem gente falando, é a última geração. E eu creio que pode ser. Eu creio que se a gente trabalhar direitinho, talvez nós estamos vivendo a última década antes de Jesus voltar para alguns. É lógico que tem gente que vai ficar, espero que não seja você, vira para quem está do seu lado e fala, tomara que não seja você. Eu vou, parceiro, eu vou, né? E se a gente trabalhar bem, eu espero que uma das coisas que normalmente os missiólogos falam que falta para essa geração é que o evangelho seja pregado a todas as nações. Eu acho que já foi. No tempo da pandemia pelo online, eu acho que já chegou para tudo quanto é canto, né? Eu acho difícil hoje um lugar que o caboclo não tenha pelo menos um celular para ver o negócio, né? Eu tive a oportunidade de estar no Sinai por 2 vezes, né? Subir. Quem aqui nunca foi no Sinai, mas deseja ir? Levanta a mão. Desiste. É coisa do inimigo. Subir aquele troço. A gente fica naquela, vou subir o Sinai. Sobe uma vez, nunca mais sobe, né? Mas se quiser ir, vai. Deus vai te abençoar na subida do Sinai. Agora, na subida do Sinai, a gente sobe de madrugada, porque de dia é quente demais, de madrugada é frio, você tem que subir com um blusão, você desce sem ele, morrendo de calor, né? Agora, na subida do Sinai, é deserto, é frio pra caramba, não tem água, nada, mas tem uns quiosques que vende algumas coisas. E uma das coisas que os quiosques vendem lá no Sinai, no meio do deserto, onde não tem água, é coca quente. A coca consegue ter um esquema de distribuição que chega lá. Agora, se a coca chega lá, um povo apaixonado, que nem é o crente, acha que não fez chegar a palavra de Deus de maneira online, até o... Porque vamos falar a verdade, se tem um povo apaixonado, é o povo de Deus, né? E com todo respeito aos nossos irmãos católicos, evangélico é mais apaixonado ainda. É ou não é? Porque quando o evangélico pega a pilha, né, tá aí as casas de paz, pastor Vinícius fazendo, motivando, sai uma galera motivada, vai ter casa de paz para tudo quanto é lá de Itanguá. É ou não é? Porque quando a gente pega a pilha, o que a gente quer é agradar a Deus, e a gente quer tornar Deus conhecido. Aquilo que Deus fez na minha vida, eu quero compartilhar com quem eu gosto. É desse jeito ou não é? Quando já fizeram isso, fala, não, eu vou lá. A gente não sabe nem o que fazer direito. Você arrasta para a igreja, você leva em evento, você leva lá no encontro, você vai levar na cela, você leva na casa de paz. Ah, mas para que eu estou indo? Pede para orarem por você, você vai descobrir. Não sei nem te explicar. Quando já fizeram isso? Não, você vai lá que eu fui naquele lugar, aquele lugar é diferente. Aquele lugar é diferente. Não, fala que você tem que pregar. Você vai para uma evangelização em praça, né? O que você vai fazer? Não sei. A gente fazia um encontro com a equipe da igreja e o cara que era motorista do ônibus que levava a equipe para fazer o encontro se converteu. O motorista levou, ficou olhando, a gente convidou ele para sentar, sentou, se converteu, né? O motorista morava em outra cidade. A gente foi consolidando o motorista, chamando a mesma empresa com o mesmo motorista. A gente fez contrato de 10 viagens com a mesma empresa, desde que elas mandassem o mesmo motorista, tal do Ribamar. Ele foi sendo consolidado nas viagens,
Daí ele falou para a gente, morava numa cidade do lado, 30 quilômetros da nossa. Ele falou para a gente, eu não tenho um dia de folga fixo. Né? Cada dia da semana é um, depende das viagens que a gente faz. Ele tinha 7 líderes de célula. A gente arrumou uma célula todo dia. Se ele tinha folga na segunda, ele vinha nessa. Se ele tinha folga na terça, ia naquela. Os 7 caras ajudaram a consolidar. Cara, ele começou de trás para frente. Né? Terceira viagem, ele já estava consolidado, chegou para trabalhar. E alguém falou assim, pastor, o Ribamar veio preparado para trabalhar, mas ele nem sabe nada. Eu falei, mete ele para trabalhar. Né? Aí o que a gente faz? Põe ele para orar. Põe ele para falar com o irmão mais velho. Daí deram um jaleco para ele de trabalho. Ele falou, o que eu faço? Falou, vai lá orar. Né? Ele falou, mas eu não sei orar. Não, você conversa com Deus, como você conversa com um amigo. Né? Daí ele foi orar, falar com Deus. Né? Na hora que a equipe precisou entrar no lugar do evento, falou, cadê o Ribamar? Está lá orando. Foram chamar falando um monte de palavrão na oração. Não vou repetir aqui o que ele falou. Né? Eu falei, quem que ensinou o Ribamar a orar? Na hora que eu vi, ele falou, não, a gente só falou para ele falar como fala com um amigo. Eu falei, os amigos dele devem ser muito zoados. Fala para ele falar com um amigo que não fala palavrão. Que Deus é amigo que não fala palavrão, para ele conversar. E a gente foi trabalhando desse jeito. Né? Esse cara veio vindo desse jeito. Esse cara veio vindo desse jeito. Quando ele descobriu, ele falou, pastor, desculpa, fica tranquilo, amigo, você está em processo de aprendizado, de descoberta. A gente falou, agora vamos lá para dentro. Ele falou, o que eu faço lá dentro, amigo? Só fica parado no fundo. Se alguém vier em direção a você, se abraça e deixa ele chorar no seu ombro. Quando eu vejo, está o cara abraçado, deixando o cara chorar lá. Esse cara voltou, né? Desse jeito, conhecendo Deus, e do jeito que ele conhecia Deus, estava tornando Deus conhecido, o irmão mais velho. E eu não sabia que ele era casado com alguém que era dos carismáticos da nossa cidade. E ele fez um furdunço tão grande. Ele chegou e falou, vocês não sabem nada do Espírito Santo, quem sabe são eles. Eles que conhecem, se eles quiserem vão lá. E eles começaram a vir. E eles começaram a vir nas celas para aprender, e de repente a cela começou a receber um monte de coisa. Né? Começou a vir, e a gente falava, cara, você volta lá e torna conhecido. De repente as músicas, nós tínhamos um ministro de louvor, Tiago Laras, que tinha gravado 2 CD. A gente começou a ver as músicas do Tiago Laras sendo cantadas nos eventos da Carismática. Eu falei, e com o mesmo tique, né? As mesmas variações de voz que o Tiago fazia. Eu perguntei o que o Tiago está cantando lá. Falou, não é o Tiago, não. Eles vêm no sábado aqui, aprendem, fazem a mesma coisa no sábado que vem, lá nos eventos deles. Né? E a coisa começou a difundir. De repente está lá, o padre incentivando os caras da comunidade. Não, pastor Mano é gente boa demais. Nossa, meu amigo, fui tomar um café com ele. Vai na cela da Metodista mesmo. Vai lá na cela da Metodista. Vê o líder carismático falar comigo. Falar, pastor, eu quero passar para a sua igreja. Amigo, mas... Ele falou, não, eu falei com o padre falou para vir para cá mesmo, que vocês são melhor que nós. Né? Eu falei, bom, se o padre pediu, a gente vai atender ele, né? Já que é pedido do padre, eu não quero levar você a desobedecer seu padre, onde já se viu. Já que o padre pediu, vamos arrumar uma cela para você, uma cela top. Estamos desse jeito. Né? Porque um cara que havia acabado de conhecer, o pai resolveu tornar o pai conhecido. Um dia eu estava na loja de um irmão, cuidando, a gente estava para lançar as casas de paz, como vocês estão aqui. De repente, chegou uma senhora da cidade. Sabe aquela cidade pequena que sempre tem gente curiosa, né? Para não falar fofoqueira? Eu sei que aqui em Tanguá não é assim, mas quando já ouviram falar de uma cidade desse jeito, que tem gente curiosa? Essa irmã curiosa, vendo a gente conversar, chegou e falou, vocês estão falando sobre o quê? Eu falei, não, sobre novena. Nós estamos para começar as novenas aí na Metodista. Ela falou, vocês vão fazer a novena? Eu falei, estamos começando, é a primeira vez. A senhora faz novena? Ela falou, faço, eu estou acostumado a fazer muito novena. Eu falei, então, a senhora, como alguém experiente, podia participar de uma novena nossa aí e ver o que a senhora acha. Ela falou, não, vou com o maior prazer. Né? Daí acertamos, indiquei uma novena para ela aí. Quando ela saiu, o irmão falou assim, que raio de novena é isso, pastor? Eu falei, é Casa de Paz, mas se eu falar para ela que é Casa de Paz, eu vou ter que explicar.
Agora, quando eu falo novena, ela já tem na cabeça uma ideia do que é novena. Na novena ela vai tranquila. Eu falei, é novena sem santo, mas a gente vai falar de Deus. A mulher foi, né, na novena. A mulher chegou na novena, depois encontramos com ela. Eu falei, e aí? A senhora... Ela falou, pastor, vou falar a verdade. Já fui em muita novena, mas novena porreta igual essa de vocês, eu nunca tinha ido, não. Foi a melhor novena que eu fui. Posso levar minha equipe de novena lá? Falei, pode, fica à vontade para convidar quem a senhora achar que deve ir. Né? Um tempo depois, uma menina que era da nossa igreja e a gente enviou para o ministério, foi visitar a mãe lá. E daí falando com a mãe, falou, e aí mãe, como que está? Ela falou, tudo bem filho, eu só estou muito triste. A senhora está triste por quê? Porque acabou os grupos de novena aqui. Falou, mas por que acabou? Por causa de um negócio que seu pastor inventou. Seu pastor começou a fazer novena agora, daí todo mundo só quer ir na novena da Metodista. Daí ela veio conversar com o pastor, que história é essa que o senhor está fazendo novena? Eu falei, é Casa de Paz, Rosane. Mas se eu falar Casa de Paz, né? E essa senhora acabou com as novenas, porque ela que não conhecia direito, ela só veio e foi impactada. Né? Ela não conhecia religião, não sabia nada sobre religião. Ela veio numa novena de crente, né? Sem saber que era Casa de Paz. Foi impactada pela presença de Jesus e começou a trazer, porque o importante não é o roteiro da novena, o importante é conhecer a Ele. Eu podia ficar aqui contando as histórias diretas de pessoas que tiveram experiências assim e levaram outros a Jesus, porque encontraram Jesus, porque esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é conhecer o Pai, conhecer o Filho, nosso irmão mais velho, e depois de conhecer, levar o Pai a ser conhecido. É o que Jesus nos ensina. Quando Mateus 11 fala assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar. Mas quando eu conheço o Filho, e começo a andar com o Filho, começo a experimentar a revelação, o Filho fala assim, vocês vão orar desse jeito, Pai Nosso. Não é coisa para religioso, é para quem é membro da família. O religioso não chamava Deus de Pai. O religioso não se referia a Deus como Pai. O religioso criava apelidos para Deus, porque o nome de Deus na cultura judaica era impronunciável. Não se tratava a Deus como Deus. Né? O nome dele era Yahvé, ninguém pronunciava o nome Yahvé. Então chamavam Deus de Elohim, de El Shaddai, né? Jeová Rafá. Na verdade não pronunciavam Jeová. Né? Eles usavam outros nomes para Deus, porque o nome de Deus era impronunciável. De repente vem um filho chamando esse Deus com o nome impronunciável de Pai. E revelando a verdade. Ainda tem muita gente que está na sala de estar com temor de chegar ao Pai. Esse é o viés da religião. É o viés antigo. Daqueles que achavam que o respeito era não se aproximar de Deus, ou se aproximar com temor. Jesus mudou tudo. Jesus reconfigurou essa história. E por que hoje a gente pode ir se aproximar do Pai? Porque o irmão mais velho mostrou para a gente que dá. E quem ensina a ser filho é o irmão mais velho. Quem ensina a ser filho é o irmão mais velho. Se nesse tempo você não se aproxima de Deus como Pai, você não pode resolver as suas coisas com o Pai, sentar para conversar com o Pai. Bispo, o senhor não sabe, é que eu tenho muita barreira por causa da história triste que eu tive com meu pai. A Bíblia fala, 1 Pedro 1,18, que a gente foi resgatado desse fútil legado, da vã maneira de viver, pelo nosso irmão mais velho, pelo sangue dele. Ele nos resgatou, ele nos apresenta o Pai de uma maneira diferente. E hoje eu não preciso ficar passando aflição à toa, eu não preciso ficar preocupado, achando que os tempos são difíceis. São difíceis para nós que não entendemos das coisas. Metemos uma banca lascada, mas não entendemos. Mas não é difícil para ele. Né? Teve alguém que chegou para mim e falou, bispo, tempo difícil. Eu falei, para quem? Falei, difícil para quem? Ele tomou um susto e falou, como assim? Eu falei, você me disse que é tempo difícil. Tempo difícil para quem? Para todo mundo. Não, não é. Né? Não é tempo difícil para todo mundo. Para aquele que conhece, quem sabe todas as coisas, é um tempo difícil? Não. Só se você não está ouvindo a voz daquele que sabe todas as coisas. Daí fica difícil. Agora, se eu estou do lado daquele que sabe todas as coisas, daquele que se apresenta como alfa e ômega, como o princípio e o fim, ou seja, para ele a história não é linear.
Ele sabe do fim das coisas antes que as coisas comecem. Já pensou? Eu fico imaginando como seria assistir cinema com Jesus. Um troço chato pra caramba. Né? A gente vai se assustando e fala, não, pode ficar tranquilo que não vai morrer agora, não, é daqui 2 cenas. Né? Quando já passaram muita aflição vendo um filme, depois ficaram do lado de alguém que passou aflição só para estragar o filme dele. Quando já fizeram isso? Eu fazia essa diversão, eu gostava de assistir o filme primeiro em casa para estragar o filme do resto da família. Quando as pessoas passavam aflição, eu falava, não precisa não, vai morrer não. Ele vai ficar isso, mas vai viver até o fim. Depois esse aqui morre, o bandido vai morrer desse jeito. Minhas irmãs falavam, mãe, ó o mãe de novo. Eu falei, ô mãe, desculpa, eu só quis ajudar elas a não ficarem tão aflitas durante o filme. Né? Agora, como que eu vou ficar aflito na vida onde eu já sei, já tem o fim publicado? Né? Está lá, o fim, Apocalipse, nunca mais terão fome. Posso ouvir os gordinhos falarem amém? Nunca mais precisa entrar em dieta. Né? Nada lhes fará dano. Né? A gente fica preocupado. Lá o Vasco não é rebaixado, fica tranquilo. Né? Lá o Palmeiras nunca está na nossa frente. Lá todo mundo leva a taça, cada um assiste um campeonato. Né? Ou seja, não tem sofrimento no céu. A gente vai poder beber Coca-Cola sem restrição. Na verdade, eu já bebo hoje. Né? Tem gente que fala assim, Coca-Cola faz mal. Eu falo, pro incrédulo. Porque para o crente a Bíblia fala que se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano. Está lá. Então eu bebo Coca-Cola para provar que eu creio. Né? Vai fazer os exames, está amarrado, incrédulo. Não vem com palavra de maldição sobre a minha vida, não. Está repreendido. Né? Mas está lá o fim publicado. Você já deu sobre a Nova Jerusalém. Né? O Cordeiro vai nos apacentar. A gente vai estar diante dele o tempo todo. Né? Eu fico imaginando minha casa no céu. A Bíblia fala que Deus vinha para estar com Adão toda a viração do dia, para falar sobre as coisas que ele estava fazendo, porque Deus não havia criado só o paraíso onde Adão habitava. A gente sabe que o paraíso era um território geográfico bem limitado. Tinha infinitos universos por aí. Eu fico imaginando Deus indo lá bater papo, contar história para Adão, como muitas vezes a gente tinha esse hábito de fazer os filhos dormirem. Né? Se reunia lá e contava algumas histórias para os filhos pegarem no sono. Meus filhos gostavam das histórias do jeito que eu contava. Pai, conta aquela história do porquê que tem neblina. Né? Às vezes a gente viajando, passando por serra, eles vinham a fumaça. Falava, pai, o que é isso? Eu falei, são dragões. As fumaças que saem dos narizes dos dragões, eles ficam escondidos na neblina. E essa água, que o dragão é porco, é xixi que ele faz. Né? Aquele negócio todo. Depois eles foram descobrindo que não era. Né? Que era o ar quente, o ar frio, a condensação, mas eles achavam mais legal a minha história. Eles preferiam que eu contasse a história do meu jeito do que a história que o professor contava. Eu fico imaginando, Deus chegando no céu, a minha casa vai ter uma varanda grande, daí Deus vem para tomar chimarrão comigo, porque eu sou do sul. E a gente fica mateando e ele fica contando para mim as coisas novas que ele está. Quantos acham que isso é uma coisa boa? Se parar para conversar com Deus e ficar ouvindo, ele compartilhar com você os segredos dele, os mistérios dele, as coisas. Agora a Bíblia fala que isso já é prerrogativa dos filhos agora. Que Deus não age na terra sem antes revelar os seus segredos aos seus santos, os profetas. Né? E a Bíblia fala que nesses últimos dias quem profetizaria seriam os filhos. A profecia de Joel fala isso. Então o que a Bíblia está falando? Que nesses últimos dias Deus quer ter os filhos por perto para compartilhar os segredos deles com vocês, para que você possa orientar essa geração, para que você possa falar para essa geração, para que você possa compartilhar com essa geração. Mas a gente precisa superar uma ideia errada sobre Deus, um distanciamento que foi criado, um ensino que foi criado religioso, que nos faz achar que não dá para ser próximo de Deus, que a gente deve temer ser próximo de Deus. E esse tipo de coisa vai fazendo com que a nossa vida fique paralisada, ou que às vezes nos faz sentir incapazes frente aos desafios que Deus nos mostra,
os desafios que nós contemplamos e não tem o que fazer. Os dois textos que a gente leu, de Mateus 14 e João 5, eles trazem sentimentos bem próximos disso, né? Tem um paralítico, eu não sei se 38 anos ele está na beira daquele tanque, ou são 38 anos de enfermidade, mas aquele cara ouve uma história de que vem um anjo de tempos em tempos e mexe na água de um tanque chamado Betesda, e o primeiro enfermo que entra naquele tanque, depois que o anjo mexe, é curado da enfermidade dele. E a palavra fala que ao redor daquele tanque tem uma multidão de enfermos. Uma multidão, um só é curado. Quando o anjo desce de tempos em tempos, daqueles milhares, talvez, ou centenas, vamos reduzir, centenas de pessoas necessitadas, um só é curado. Um só é curado. Porque no mito da sociedade não tem espaço para todos. É ou não é? E a gente viveu uma vida de superação. Você teve que superar a ignorância que você tinha quando chegou nesse mundo, teve que aprender a viver, e isso muito rápido, né? Ser inserido num contexto que você não sabe a língua, você não sabe o que fazer para sobreviver, e teve que aprender. Superou a tua ignorância. Depois da educação que os pais te deram, você teve que superar as falhas de educação e complementar a sua educação para poder concorrer no mercado de trabalho. E já tinha bilhões de pessoas sobre a terra, você teve que superar a falta de espaço para você e tentar conquistar o seu espaço. Foi assim ou não foi? A nossa vida vai sendo uma vida de superação. De repente a gente é inserido numa casa com esse tipo de mentalidade. Que eu tenho que conquistar o meu lugar, eu tenho que conquistar o meu espaço. É o que esse paralítico está lá, na beira. E a gente tem que superar. Mas eu tenho que superar a minha cultura errada. Eu tenho que superar a minha ideia errada sobre o Pai. Achando que Ele faz acepção de pessoas. Não faz. Tem espaço para todo mundo nessa casa. Por mais filhos que essa casa tenha, tem bênção para você, querido. Você não precisa se preocupar que o outro está levando a tua bênção, porque o Pai te abençoa. O Pai é fonte ilimitada, né? Porque às vezes a gente acha, não, o outro levou a bênção, agora era a minha vez, eu vou ficar sem. Não funciona assim. Era o que esse paralítico pensava. Só tinha espaço para um. Na casa do Pai tem espaço para todos. Mas a gente precisa entender isso. E o paralítico fica ali paralisado. E vamos pensar, entre 100, 200 pessoas necessitadas, né? Quando o anjo vem e mexe a água, é a corrida para quem vem. Quem entrar primeiro ganha. Quantos apostam no paralítico? Qualquer outro, amigo. Qualquer outro. Até o manquinho ganha. O paralítico precisa de alguém que ponha ele dentro. E ele fica ali, sem ter mais protagonismo sobre a sua própria história. Dependendo da caridade de outros. Dependendo do favor de outros. E às vezes a gente vive a vida assim, achando que a minha vida foi difícil porque eu não tive oportunidade, não me proporcionaram uma chance. Ah, o fulano, e às vezes até dentro da igreja, eu queria tanto cantar, mas eu não sou dos queridinhos do pastor. Para bater esse grupo tem que ser bom, cara, porque o grupo canta, né? Se não foi gravado, o grupo aqui na frente é bom. Né? E às vezes a gente acha que não, fica criando esse tipo de ideia. E Jesus chega ali para aquele paralítico. E às vezes a gente paralisa a nossa vida na beira de alguns mitos que a gente cria. E se eu não supero um mito, eu não tenho como avançar. Eu conheço gente que tem a vida paralisada com uma história que ele criou. Eu chamo isso de fantasma, porque a história não é real, mas para quem é assombrado é. Fantasma não existe, mas quem é assombrado pelo fantasma tem um fantasma como real. Eu tinha uma ovelha que tinha saído da igreja muitos anos antes. E daí não vinha para casa porque disse que morria de vergonha do olhar crítico das pessoas. Eu falei, que olhar crítico das pessoas? Ainda bem que ele abriu comigo um dia. Ele falou, é que a gente entra na igreja, o povo fica olhando para a gente. Eu falei, maluco, deixa eu falar para você um negócio. Quando você saiu da igreja, quantas pessoas tinham na igreja? Ele falou, tinha umas 120. Eu falei, então, isso há 300 anos atrás. Quem ainda está aqui, porque uma parte já mudou, uma parte já morreu. Quem ainda está aqui está orando por você, desgraça. Né?
Agora, a igreja que você saiu era 120 pessoas. A igreja que você está voltando é 8.160. A maioria nunca soube que você é membro dessa casa. Quando você entra, sabe por que todo mundo fica te olhando? Falou, não, pastor, porque ele fala assim, vou chamar para a minha cela. Tem um visitante aí. Né? Eu vou convidar para a minha cela, porque está todo mundo ligado em ensinar as coisas do Pai para o irmão que está chegando. Eles querem fazer de você irmão, eles nem sabem que você é membro dessa igreja. E tinha um rapaz, que ele até tinha ajudado, o rapaz tinha vindo de São Paulo, mexia com droga, tinha um monte de rolo. A polícia prendeu ele várias vezes, a polícia prendeu tanto ele, né, que o apelido dele era Te Peguei. Porque a polícia já chegava, metia a mão, Te Peguei. Apelidaram ele de Te Peguei, de tantas vezes que ele foi preso. Né? O nome dele era Paulo, mas na igreja todo mundo só chamava de Te Peguei. E ele levou o Te Peguei a trabalhar no sítio dele um tempo. De repente chega o Te Peguei e fala com ele, ô fulano, que bênção você aqui, estou orando por você, hein? E saiu fora. Ele falou, estou feio mesmo, hein, pastor? Até o Te Peguei está orando por mim. Eu falei, está vendo, irmão? Essa história de que todo mundo está te olhando com um olhar de crítica está na sua cabeça, criatura. É uma imagem que você criou e está paralisando. Você não acha que chegou a hora de voltar para Jesus? Ele não tem te feito falta? Voltou. Voltou. Porque enfrentou um mito. Às vezes tem mitos que nos paralisam. Coisas que não tem mais a ver com essa casa na qual eu fui então. Ah, mas me ensinaram isso. Bobagem, nessa casa tem lugar para todo mundo. Nessa casa tem bênçãos para todo mundo. Eu só preciso ouvir o que o Pai tem a dizer. O que o Pai tem a falar. Eu já tenho falado isso tanto. Tem um amigo que cresceu comigo, agora recebeu um diagnóstico de uma doença terrível. Eu falei, Marcelo, né, esse amigo, eu falei, fulano, né, você sabe bem o que aconteceu comigo. Você cresceu, você viu. Eu recebi um diagnóstico de morte na adolescência. Né, por causa de alguns problemas neurológicos. O médico falou que eu não ia durar muito tempo, ia morrer. Estou vivo até hoje, amigo. Os médicos dão o diagnóstico segundo aquilo que eles sabem, mas assim como nós, eles não sabem tudo. Quem sabe todas as coisas é o Senhor. Eu tinha a vantagem de ter uma mãe que conhecia Ele e foi falar com Deus. E eu estou vivo bem além dos médicos. Tem gente que fala que eu não sou bom da cabeça, mas estou vivo aqui. Né? Eu falei, então vai para o Deus que você conhece, maluco. Você é pastor, está tornando Deus conhecido, está nessa aflição. Eu falei, é verdade, né? Eu falei, eu sou seu irmão mais velho, parceiro. Se você tivesse me falado antes, eu já tinha ido aí. Primeiro para te dar um cascudo, porque irmão faz isso. Né? Primeiro a gente dá um cascudo, joga no chão, depois a gente abraça e ora por eles. Né? Quando você tem um irmão na casa que primeiro te judia de você para depois te amar. E você fala assim, esse cara é fera mesmo. Né? Porque o amor de mulher e o amor de homem é diferente. Né? Você vê dois amigos que se amam, se encontrando. Né? Ele fala, e aí, cara, como que tá? Ainda está usando aquelas roupas esquisitas? Né? Comprando suas roupas em saldão e fingindo que é de marca? Né? E aí, continua enganando os outros, cara? Aquele sem vergonha que você é? Né? Você fala, aquele negócio. Daí os dois separam e falam, esse aí é gente boa. Puxa vida, cara legal. Né? E as mulheres se encontram e falam, nossa, que linda. Que vestido, nossa. Onde você comprou, está bem arrumado. Nossa, os anos fizeram bem para você. Né? Daí elas saem falando, essa aí é falsa, hein? Puxa vida. Né? É desse jeito ou não é? Não precisa responder, ninguém responde. Né? Daí está lá. Eu falei, cara, primeiro eu vou te dar um cascudo, depois a gente vai conversar sobre as coisas do Pai. Né? Porque a gente tem que romper esses mitos, isso aí não é verdade. O que é mito? Tudo aquilo que Deus não disse, porque Ele é a verdade. E a gente vai criando vários mitos na vida, achando que é coisa profunda. Se não saiu da boca de Deus, a gente já sabe disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não foi Ele que falou, é mito. Vira para quem está do seu lado e fala, não interessa se o cara posava de especialista. Não interessa se o cara tinha o título de doutor. Não interessa se ele atua há anos nessa área. O conhecimento dele é limitado. Se não saiu da boca de Deus, é mito. Se não saiu da boca daquele que é a verdade, é mito.
E a gente precisa ouvir quem tem toda a verdade, quem é a verdade, quem tem a solução. Né? Quando esse paralítico, paralisado há tanto tempo por um mito, a expectativa dele depositar não entrar no tanque, ouve de Jesus: toma o teu leito e anda. O que acontece? Jesus só fala para ele. Jesus pergunta: queres ser curado? Ele vem com a ladainha, com a história triste. Eu não tenho ninguém que me ajude. Ele fala: toma o teu leito e anda. O que acontece na vida daquele paralítico? Vamos lá, gente. Vocês acabaram de ler o texto. Me ajuda aí. Ajuda o pregador. O que acontece? Ele pega e sai andando, maluco. Vamos falar a verdade. Quem aqui já quebrou perna? Já ficou engessado? Quanto tempo? 40 dias. Depois que tirou o gesso, é fácil assim? A gente precisa fazer fisioterapia. O cara não anda há 38 anos. O maior milagre para mim não foi nem o cara levantar. Foi o cara pegar o leite e sair andando normal. Sem fisioterapia. Já pensou? Né? O cara não andava há 38 anos, tem que aprender. Não tem esse não quando Jesus age. Quando Jesus, mas não tem mais. Quando Jesus faz, Ele dá a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele cara que estava paralisado se torna o protagonista da sua história de novo. Alguém pôs ele no tanque? Precisou? Você precisa ouvir a palavra do irmão mais velho. Você precisa ouvir a palavra daquele que é verdade. E de repente esse irmão mais velho vem se revelando a nós, fazendo coisas nas nossas histórias, amém? Obrigado pelo entusiasmo, eu vou perguntar de novo. Esse irmão mais velho vem fazendo coisas na nossa história, senão não é à toa que você está aqui até essa hora me ouvindo. Né? O irmão mais velho tem feito coisas na sua vida, amém? Amém. E dele fala: agora chegou a hora de vocês. Está aí essa multidão. E às vezes a gente continua falando: Jesus, despede a multidão, porque eles estão com fome. Agora é a hora de vocês alimentarem. Eu já tenho apresentado o Pai para vocês, eu já tenho mostrado o que Ele é capaz de fazer, eu tenho mostrado que os limites que vocês criaram podem ser superados pela confiança em mim, na minha palavra. Agora vai e alimenta vocês. Daí a gente falava: amém, mas por dentro você fala: tá, que eu vou, não vai funcionar. É ou não é? Quando já ficaram com medo, e se não der certo? Quantos conhecem alguém que pensou assim? Não você. Não você. Vira para quem está do seu lado e fala: você é crente, pai chuchu. Você conhece Deus. Mas quantos conhecem alguém que pensou assim? E se não funcionar? Quantos conhecem alguém que já pensou desse jeito? Levanta a mão. Vira para quem está do seu lado e fala assim: levanta a mão, que ela está com medo até de levantar a mão e não funcionar. Querido, eu já era pastor há muito tempo. E a gente estava vivendo as coisas de Deus. Na nossa igreja eu fiquei indignado um fim de semana por causa de uma coisa que não vem. E eu falei: Deus, por que o Senhor não me dá muito milagre no meu ministério? Ele falou: porque você não crê. Eu falei: é lógico que eu creio. Ele falou: você não ora pelos enfermos? Eu falei: mas se eu orar e não for curado? Ele falou: está vendo como você não crê? Deus tem um jeito de convencer a gente, né? Daí ele falou: se vai ou não vai ser curado, não é problema seu, é problema meu. Quem cura sou eu, não é você. O seu problema é me obedecer. Eu mandei você impor as mãos sobre os enfermos em meu nome e orar por eles. Quem vai fazer a outra parte, que é curar, sou eu. Você só precisa me obedecer. E daí a gente começou a fazer isso. E até hoje eu tenho visto muitos milagres acontecer. Por quê? Porque a gente resolveu obedecer a Deus. Porque a gente resolveu fazer o que Deus mandou. O que eu faço até hoje? Me preocupo em ouvir a voz do irmão mais velho. E num tempo difícil que nem esse, Deus vem atuando. Deus vem fazendo acontecer. Nós mudamos de casa na pandemia, mudamos debaixo de palavra de conhecimento. Primeira vez que eu aluguei um apartamento debaixo de palavra de conhecimento.
Não vou contar a história aqui, quem quiser depois pergunta para o pastor Vinícius, eu acho que eu já falei com ele. Mas eu estava lá, a gente fez a transferência da TV paga. Né? Para mim, TV paga é uma porcaria. Eu pus ela por causa dos filhos. Né? Daí mantinha por causa que tinha um ponto na casa do Pedro. Pedro falou, pai, podia ter cancelado. Eu falei, ainda bem que eu não sabia disso. Né? Porque a gente marcou a visita técnica, primeira dupla faltou. A gente já ficou bravo, perdi o dia lá esperando a dupla. Daí remarquei, segunda visita, a dupla não veio de novo. Já fiquei bravo, vontade de cancelar. Liguei, falaram, me desculpa, a gente vai mudar, a terceira dupla veio. E eu estava conversando no celular com o administrador da região, no Viva Voz, ele falou assim, bispo, e a dupla passando pela sala, quando eu desliguei o telefone, um daquela dupla falou, o senhor é pastor? Eu falei, eu sou. Ele falou, eu sou evangélico, mas eu estou desviado, sou de uma igreja pentecostal em Pedro do Rio, e nesse tempo de pandemia eu não estou conseguindo, e Deus vem me cobrando para voltar, eu não estou conseguindo voltar, o senhor pode orar por mim? E eu falei, então o senhor é o culpado. Ele falou, como assim? Eu preocupado na transferência da minha TV paga, 2 vezes deu errado, porque Deus queria pôr eu na sua reta. Eu orei com ele, falei de uma igreja que estava tendo culto online, tendo célula online, se ele não gostaria de participar, e ele voltou para Jesus no online. Por quê? Porque a gente estava lá, mas eu quase perdi esse cara. Por quê? Porque a minha preocupação era uma, a do pai era outra. Minha preocupação era a transferência da minha TV paga, e a do pai era me pôr na reta desse cara. Né? Quase cancelei a TV paga. Quantas vezes Deus está querendo fazer isso com a gente? A gente está preocupado com uma coisa, e Deus está querendo usar a gente para outra coisa, para tornar o Pai conhecido, para alimentar as multidões. E você está falando, eu acho que eu não consigo descer besta. Deus está te chamando para uma vida extraordinária, porque Ele só vai usar você como canal, quem vai fazer é o Pai. E você vai ver as coisas acontecerem através da mão do incrédulo que nem você. Vira para quem está desse lado e fala assim, Deus vai usar um incrédulo que nem você, que está resistindo até agora para fazer a coisa virar, para fazer um milagre, para mudar a história dessa cidade. Já pensou? E a gente nem imaginava isso. Quando eu vim para essa casa, eu só queria resolver os meus problemas. Quando eu vim para essa casa, eu só queria dar um sentido para a minha vida, que era esquisita. Eu só queria entender as coisas, eu só queria acertar o meu sofrimento. Queridos, quando eu vim para Jesus, eu só vim porque Ele se revelou a mim. Eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. Não tinha nem ideia de como ia ser a nossa vida. Eu só queria andar com Ele. Só queria conhecer a Ele. Só queria estar mais próximo de Jesus. Ser pastor nem imaginava. Quando Ele me chamou, eu achei que Ele estava sem mão de obra. Porque eu achava que eu não prestava para isso. Até hoje eu acho que não presto. Né? Ele me chama para ser bispo. Eu falei, agora o senhor está abusando. Agora o senhor está abusando, agora que vai lascar tudo. E de repente Deus vai chamando a gente para se envolver em coisas. Eu podia ficar aqui contando das coisas extraordinárias que eu tenho visto Deus fazer ao redor do mundo. Porque o bispo humano é alguém extraordinário? Não, eu sou um cara comum. Sou um cara que nem você, que tem as minhas preocupações, tem as minhas crises, só que amo Jesus. E aprendi a ouvir a voz dele. Depois de ouvir a voz dele, ceder a voz dele, é a obediência à voz dele que tem me feito ter uma vida extraordinária. Só isso. Porque o pai é extraordinário. O irmão mais velho é extraordinário. Lembra aquilo que eu falei no início? A turma que chama a gente para brincar de vida é extraordinária. Se você topar brincar com eles, eles vão te surpreender o tempo todo. E alguém que nem você vai ser usado para alimentar multidões. Com pouco que a gente tem, com aquilo que a gente acha que não dá conta. Tudo que o Pai pede é aquilo que Jesus pediu para os discípulos. Só tem 5 pães e 2 peixes, o que é que você tem? Traz para mim. Mas traz se estiver disposto a brincar de vida. E depois a gente vai sair e vai fazer acontecer. Depois a gente vai sair, as coisas vão se multiplicando. Depois a gente vai sair e a coisa vai estar rolando. Podia ficar aqui contando das experiências que a gente tem tido nesse tempo de pandemia. Em outubro do ano passado,
Depois de muito tempo sem viajar de avião, estou indo para Portugal de avião. Num caso, estou na sala de embarque do Galeão aqui. Deus me mostrou um cara, me deu uma palavra de conhecimento. Falou, vai lá e fala com ele. Falei, Deus, a gente está vindo de 2 pandemias. Uma de Covid e a outra de maluco. Gente que endoidou nesse tempo de Covid. Se eu for falar com o cara vai achar que eu sou da 2ª pandemia. Que eu sou maluco. Deus sempre me pega do jeito que Ele pegou lá atrás. Você vai me obedecer ou não? Né? Como Ele me disse que o problema era obedecer, eu falei, tudo bem. Estou indo lá. Cheguei para o cara, falei, desculpa, o senhor não me conhece. Meu nome é Emanuel. Eu não sou maluco. Apesar de todo maluco falar isso. Né? Eu sou um sensitivo espiritual. Porque crente está meio desgastado, né? Se eu falo que era crente, coisa sensitiva espiritual, o cara está pensando até hoje o que é isso. Né? Eu falei, como sensitivo espiritual, de vez em quando eu cismo que Deus fala comigo. E eu cismei que Deus mandou dar um recado para o senhor. Então, se o senhor deixar, eu vou dar o recado para o senhor e vou embora. O senhor nunca mais vai me ver. Ele ficou olhando, como diz, fala maluco e vaza. Eu entreguei o recado, ele ficou me olhando, como quem diz, eu falei, ó, Deus me disse que o senhor desejou ouvir isso a vida toda do seu pai. Seu pai nunca lhe falou. Deus mandou eu falar com o senhor para que o senhor saiba que tem um pai no céu que está atento às suas necessidades. Está disposto a suprir. O cara desabou a chorar na minha frente. Porque não tem como esse maluco que eu nunca vi saber o que eu queria ouvir falar do meu pai, sendo que nem meu pai sabia. Só tem um jeito, tem um Deus no céu que faz a coisa acontecer. Todos os dias. É aquilo que o pastor Vinícius falou, a casa de paz e outras coisas, é só para incentivar a gente a fazer o que a gente devia estar fazendo naturalmente todos os dias. O que eu devia fazer todos os dias? Me aproximar do pai que eu digo conhecer. Para falar, pai, com qual filho você quer falar hoje e ele não está conseguindo te ouvir por causa da aflição. O Senhor tem me abençoado demais. O Senhor tem sido bom para mim. Eu não tenho que reclamar, não tenho preocupação para lançar sobre o Senhor hoje, porque eu tenho visto cuidado do Senhor, mas tem um monte de gente que ainda não conhece o Senhor como eu conheço. Tem um monte de gente que não está usufruindo do privilégio com quem o Senhor quer me usar para falar. E parar para ouvir. Deus vai falar, Deus vai dizer. Né? A igreja que eu pastorei 20 anos, a gente viveu um avivamento. Por quê? Porque a gente ensinou a galera a fazer isso. A sair pelas ruas da cidade, fazer isso. Dia 16 e 17, vocês vão estar com vocês o pastor Pedro Siqueira. Né? O pastor Pedro Siqueira é uma benção. Né? Eu conheço poucas pessoas nos dias de hoje que têm tanto relato de milagre na vida dele quanto o pastor Pedro Siqueira. E eu posso falar bem desse pastor, porque é meu filho. Eu discipulei, eu vi o ministério dele começar, eu vi o primeiro enfermo que ele curou, eu vi a coisa desabrochar, e hoje eu aprendo com o Pedro muita coisa. Eu fico surpreendido de ver as coisas que antes dele casar ele andava com a gente direto. Né? Eu fico surpreendido de ver o quanto Pedro desabrochou. Eu falei com ele, cara, ele falou, pai, eu aprendi com você. Né? Ele falou, mas tem coisa aí? Ele falou, não. Tem coisa que eu nunca te falei. Ele falou, o senhor não precisava falar, eu aprendi o essencial. Eu falei, como assim? Ele falou, quando eu levantava de manhã, o senhor estava na presença de Deus. Eu não lembro do dia em que eu consegui vencer o Senhor. O Senhor sempre levantou e ia para a presença de Deus antes que a gente levantasse. E quando a gente ia dormir, o Senhor estava com a Bíblia na mão. Encerrando o dia, eu aprendi isso. Aprendi com o Senhor a buscar o Pai. A buscar referência no Pai. A buscar ouvir a voz de Deus. Quando Pedro começou a ser discipulado por mim, a única pergunta que ele me fez, eu não precisava mais, foi o seguinte, como que o Senhor faz para ter clareza da voz de Deus? Eu só compartilhei com meu filho a minha experiência. A experiência que a gente compartilha no livro Resolva com Deus.
E a partir dali o Pedro aprendeu a ouvir o Pai. E eu vendo as coisas que esse moleque já fez. Primeiro milagre dele, começou uma cela que redundou numa igreja, deixou 40 pessoas organizadas, né? Ele voltou lá porque o Espírito falou, curou a quebradura de um cara que tinha quebrado a perna. Recentemente, né, o Pedro está treinando uma geração de pessoas que têm feito isso em todo canto, né? Eu tenho visto o Pedro atuar, meter a mão sobre tumores que desaparecem debaixo da mão dele, orar por pessoas que têm deformidade de ossos, ver ele ordenar os ossos voltarem para o lugar, ver ele falar com pessoas que ele nunca viu na vida e falar do que Deus tem para a vida dessas pessoas e essas pessoas passarem desse jeito. E o Pedro é um. Você é outro filho. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o outro filho é você. Aqui em Tanguá tem gente que precisa dos filhos e filhas que conhecem o Pai para tornar o Pai conhecido. Ouvi o pastor Vinícius repreendendo o espírito de morte, de suicídio entre adolescentes. Eu não sei se tem algum adolescente que se matou nessa cidade, mas é uma vergonha a gente que conhece o Pai permitir que o espírito de engano continue tirando o gosto pela vida, permitir que o espírito de engano continue gerando desesperança no futuro, sendo que tudo que eu preciso fazer é sair do nicho onde eu estou paralisado, sair do lugar onde eu estou paralisado, falar: Deus, me usa do jeito que o Senhor quiser, só me diz aonde ir. Mas eu não sei fazer. O Pai vai te ensinar. Só abrir a boca. A Bíblia fala que Ele poria as palavras na nossa boca. Só abrir a boca. Agora o que Ele não te obriga é se dispor. Se dispor. Bispo, eu não tenho habilidade do Senhor. Eu vou contar como ela veio e aí eu vou encerrar. Eu fui criado numa família metodista. Cresci na igreja. Tive a minha experiência com Deus como adolescente. Um tempo eu passei fora dos caminhos do Senhor. Ia na igreja, mas não tinha compromisso com Deus. Quando eu me converti, Deus me cobrou testemunhar para os meus amigos. Durante 2 anos. 2 anos, vai lá e testemunha. E eu morrendo de medo. Eles sabem o que eu fiz. Eles sabem as coisas erradas que eu cometi. Eles não vão me ouvir. Eu sei que vocês não arrumam essas desculpas, mas quantos conhecem o povo de outra igreja que fica arrumando desculpa para não fazer o que Deus espera dele? Não daqui. Aqui todo mundo está envolvido com casa de paz, todo mundo sai para contar. Mas quando já ouviram falar, eu durante 2 anos arrumei desculpa. E tinha um amigo muito chegado, morava a meia quadra de casa. 2 anos depois ele estava voltando uma balada de madrugada, o motorista já tinha cheirado cocaína. Passaram um sinal vermelho em Curitiba, e tem um tipo de ônibus chamado Expresso. Em Curitiba, um ônibus vermelho, um expresso biarticulado, andando pela canaleta, pegou o carro que ele estava. O Tony o nome dele era Antônio Carlos, apelido Tony. Ele teve fratura craniana, afundamento do crânio, e teve a veia do pescoço cortada no acidente. Ele morreu por perda excessiva de sangue. Mas ele morreu sem salvação, porque eu, que dizia que era amigo dele, não tive a coragem de ser o que Deus esperava que eu fosse. Testemunha. Do lado do caixão do Tony. Eu assumi um compromisso com Deus. Por quê? Porque eu era tímido, eu tinha 1002 desculpas. Do lado do caixão do Tony. Eu assumi um compromisso com Deus que nunca mais eu perderia uma oportunidade se Ele me desse uma segunda chance. E é por tornar o Pai conhecido, por ter tido a aflição de ver alguém que a gente ama morrer sem salvação, vocês vão esperar até quando? Vira para quem está do seu lado e fala assim: você conhece o Pai? Você conhece as coisas do irmão mais velho? Você vai esperar até quando? Até a situação melhorar, até a coisa não vai acontecer nunca. À medida que você for, é que a situação vai melhorando. À medida que você se levantar em nome de Deus para falar para os outros: pode pegar o teu leito e andar. O Deus que eu conheço, Ele vai fazer. Deus que eu conheço, Ele vai realizar.
Deus que eu conheço vai operar, o Espírito Santo vai pôr a palavra na sua boca, você não precisa dar declaração. Não, o Espírito Santo vai te dizer o que... E às vezes tem declarações que você vai fazer, que você vai falar depois, meu Deus, o que eu falei? E o Espírito Santo vai honrar, porque é assim que Ele faz. Mas a gente precisa se dispor. Quantos aqui que já conhecem o Pai, ou querem conhecer o Pai melhor para torná-lo conhecido, estão dispostos a assumir esse compromisso? Feche seus olhos, se coloque diante da presença de Deus, pediria ao ministério que nos auxiliasse. Aqui tocando um cântico. Enquanto o ministério vem, fala com Deus isso. Né? A palavra fala que à medida que os discípulos foram alimentando as multidões, com pouco que eles tinham, com pouco que eles tinham, com os 5 pães e 2 peixes que eles possuíam, eram mais de 10.000 pessoas. À medida que eles foram alimentando as multidões, os milagres, a multiplicação foi acontecendo. E não foram só aquela multidão, não foi só aquela multidão que comeu em abundância, os discípulos também comeram. E depois sobraram 12 cestos cheios. Um memorial para cada um dos discípulos, para que eles nunca mais duvidassem. Não vão ser só as pessoas ao redor que vão ser supridas, a sua fé vai ser fortalecida. Quando Deus me usa para operar assim na vida de outros e fortalece a minha fé, porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde uma tempestade nova vai bater na minha casa. E eu vou precisar dessas experiências que eu tive com Ele para vencer a tempestade nova que vem. Porque a gente nunca sabe o que está em frente, a gente só sabe que o nosso Pai vai nos forçando, nos desafiando até que a gente chegue à estatura de Cristo, porque esse é o projeto de Deus para mim e para você. O que nos ajuda na hora que a crise chega para mim é o fato de ter visto Deus operar através da minha vida na crise nos outros. Ter acumulado experiências, ter acumulado histórias, porque eu resolvi sair do lugar tranquilo para fazer o que o Pai esperava.